Fala pessoal, boa tarde. Aqui quem fala com vocês é o professor Luciano, aqui do Curso Forte. Hoje a gente vai ter uma aula aí diferente, né? Uma aula especial voltada aí para o segmento do Enem, né? Para você que está naquela dúvida, faltando aí poucos dias para o Enem, né? Faltando aí pouco mais de 2 meses. Nesse momento, as dúvidas elas são normais, elas vão acontecer, mas eu estou aqui para tentar te ajudar com a parte de linguagens, pelo menos, tá? Hoje nós vamos ver os 5 conteúdos, né, o top 5 do que mais cai no Enem e nas próximas oportunidades a gente vai vendo um conteúdo de cada vez. Hoje a gente vai começar por variação linguística, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês, só um momentinho para a gente dar uma olhada no material, tá? Aqui é o top 5 do Enem de linguagens do Forte, tá? Como vocês podem estar olhando aí, né, os assuntos mais cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio em linguagens são gêneros textuais, tá? É um assunto que vai envolver interpretação, mas a gente também tem que saber identificar o tipo de texto que a gente está tratando. Então, é um assunto que, prestem atenção, a gente vai ter uma aula disso, mas é um assunto que vocês já têm que estar ligados, têm que ter atenção nisso, tá? A variação linguística, que é um assunto que cai bastante, é bem recorrente, tá? E a gente vai tratar desse assunto na aula de hoje, nessa live. As figuras de linguagem, que são várias, a gente vai tentar aí, de alguma forma, sintetizar, trazer as que mais caem na prova, para que você não tenha nenhum prejuízo aí no entendimento. Norma culta, norma coloquial, a gente vai falar um pouquinho hoje junto com variação linguística, porque são matérias que se misturam um pouco, e o texto verbal e não verbal, tá? Além disso, nós temos outros assuntos, como as funções da linguagem, tá? A intertextualidade e também as vanguardas europeias aí, a questão do modernismo, cubismo, futurismo, entre outras vanguardas aí que surgiram aí no início do século XX. Bom, vamos voltar aqui para mim, então. Você já viu o material, né? E agora a gente vai ver o assunto que é a variação linguística. Cara, muitas vezes a gente lá no colégio, no ensino médio, ou até mesmo um pouco antes ali no fundamental, a gente nem pesca muito esse assunto, nem vê. Eu, particularmente, quando fiz meu ensino médio, eu nem lembro de ter visto isso. Mas é um assunto que é cada vez mais cobrado, porque ele vai refletir em outros assuntos, como, por exemplo, o preconceito linguístico, tá? Eu gosto sempre de começar a aula falando do conceito. O que é? Vamos olhar aqui na tela rapidinho. O que é variação linguística, gente? As variações linguísticas, elas são diferenças, né, que uma língua vai ter, que uma língua vai apresentar mediante fatores como a região, as condições culturais ou sociais onde ela é utilizada. Volta aqui para mim agora. Bom, beleza. Você já sabe o que é variação linguística, já viu o conceito. Vou voltar lá na tela para você anotar devagarinho. Calma. A gente tem 4 tipos de variações linguísticas, tá? Essas 4 vão depender de diversos fatores. A gente vai olhar uma a uma, bem devagar, com calma, com o conceito, para você não se perder aí, tá? Vamos voltar aqui então. Ó, a gente tem a variação geográfica, como os regionalismos. E aí são variações que vão depender do local onde a fala está sendo produzida. As variações históricas, tá? Por exemplo, português medieval, né? Se você aí já estudou, por exemplo, o trovadorismo e já leu alguma cantiga, você vê que aquele português ali é o português bem antigo, né? Tem palavras que a gente nem consegue entender. É chamado até de galego português, porque ainda não é um português puro, né? Então a língua ela vai evoluindo, ela vai mudando, né? Então a variação histórica ela vai tratar disso. As sociais, com os termos técnicos usados por profissionais de saúde, né, por policiais. Então, cada área social, até mesmo, sei lá, um grupo de skatistas, de surfistas, eles têm ali uma linguagem própria deles, que é a linguagem, a variação social, na verdade, né? E as situacionais, como as gírias. As situacionais são as que geram mais questões, né, relacionadas aí à prova, ao Enem, né, aos vestibulares, tá? Vamos descendo aqui para a gente começar, né, a ver esse assunto e entender esse assunto, porque depois que você entende, já era, vai embora, né? A variação geográfica é a primeira, tá? Ela tem um nome que pode ser também diatópica, tá? A variação geográfica ela vai estar relacionada ao local onde a fala ela é desenvolvida, tá? Como português aqui do Brasil, português de Portugal, né? Até mesmo em outras línguas a gente consegue observar isso. Volta aqui para mim. Por exemplo,
né? A gente, hoje em dia, é mundo globalizado, você vai assistir uma série americana. Você vê que eles têm um jeito de falar o inglês, né? Você vai assistir legendado, eles vão falar de uma forma. Uma série lá da Inglaterra, o inglês britânico é diferente, né? Tem uma entonação diferente, tem até mesmo termos diferentes para a mesma palavra, e isso acontece em países que compartilham a mesma língua, por exemplo, Brasil e Portugal. Portugal eles falam de uma forma, algumas coisas, no Brasil eles falam outras, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente vai ali na estação, quero ir para casa aqui depois do trabalho, vou pegar um trem, né? Lá em Portugal é comboio, né? Então é um tipo de variação geográfica, né? E isso eu estou falando de países que são muito distantes, né, um do outro, né? Bom, dentro do Brasil isso também acontece. A gente mora num país de proporções continentais, né? Um país vasto, enorme. Então, quem já viajou para outros estados, né? Quem é aqui do Rio, qualquer lugar do Brasil, sabe que existem coisas que se falam diferentes. Eu trouxe algumas aqui e vou falando outras para vocês conseguirem entender essa variação geográfica e depois a gente vai fazer algumas questões para ver como isso vai aparecer nas provas. Mas o mais importante nesse primeiro momento é que você consiga entender o conceito, o que é cada uma, e aí, depois disso, você vai conseguir arrasar nas questões. Vamos lá, ó. Então, a variação geográfica, só voltando aqui, é aquela que está relacionada com o local, né? Local onde a fala está sendo desenvolvida, tá? Por exemplo, sábado de manhã, acordei de bom humor, vou comprar uma tangerina ali na feira, né? Quem mora lá no Rio Grande do Sul, tem um amigo de lá, né? Ele me manda às vezes foto, tá almoçando e tal, ele fala que é bergamota. Eu falo, o que é bergamota? Ele, é isso aqui. Aí eu, isso aqui é tangerina. Ele, não, é bergamota. Então fica aquela discussão, aquele embate, né? Em outros estados se fala mexerica, né? Aqui no Rio a gente tem pessoas que falam mexerica. Eu, por exemplo, nunca ouvi bergamota sendo falado aqui no Rio de Janeiro. Mas já ouvi mexerica e tangerina, todo mundo fala, né? Tem aquela guerra, que é bolacha de um lado, biscoito do outro. Eu sou time biscoito. Não sei você, sem ofensas aí, tá? Mas é um exemplo clássico da variação geográfica, né? Alguns estados do Brasil falam que é bolacha, outros que é biscoito. O importante é comer e se alimentar, não tem problema, né? Outra coisa, aipim, macaxeira e mandioca. É a mesma coisa, só que em cada estado se fala de uma maneira diferente. E eu poderia ficar aqui, gente, horas falando de várias coisas que em um lugar é uma coisa e em outro é outra. Por exemplo, pão francês, né? Tem lugares que é pão de sal. Lá no Rio Grande do Sul tem um nome até curioso, cacetinho, né? Por exemplo, sacolé aqui no Rio de Janeiro tem lugares que é din-din, tem lugares que é chup-chup, e por aí vai, cara. Então a variação geográfica, só em resumo, para a gente poder passar por isso, é aquela variação que vai ocorrer, tá? Dentro aí de um mesmo local que compartilha a fala, que compartilha o idioma e onde esse idioma está sendo produzido, né? Então, como eu disse, pode ocorrer tanto no mesmo país como em países diferentes que compartilham aí o mesmo idioma, tá bom? Então, a variação geográfica é isso. E aí eu botei uma arte aqui só para a gente poder olhar, né? Bestalhar, Uai, Oxente, Mano, Guri. E o Brasil é isso, cara. O Brasil é um país de múltiplas linguagens e múltiplas faces, então a variação geográfica ela representa muito, né, aqui pra gente, tá bom? Bom, vamos continuar então, vou colocar material para vocês aí. Vamos lá. Bom, vimos então a variação geográfica, né? Beleza, variação geográfica, acho que vocês já fixaram, né? Não é muito difícil. Variação histórica, cara. Variação histórica, ela vai estar relacionada ao tempo, né? Mas não só ao tempo. Ah, lembrando que ela tem outro nomezinho, que é diacrônica, mas raramente virá esse nome na prova, mas dá uma olhadinha, né? Valoriza aí esse nome, porque pode ser que apareça para você na prova, tá? Ela vai estar relacionada à maneira em que a língua vai se desenvolvendo, tá? Vamos lá. Lá no português medieval, né, falavam de uma forma, no português atual de outra, mas a gente nem precisa ir tão longe assim na história, tá? Eu coloquei um exemplo na arte, eu acho que vocês já conseguiram dar uma olhada, né, mas eu vou voltar lá para vocês olharem, de variação histórica, que é o pH, né? O pH antes se escrevia pH porque tinha um som de F. Então vamos voltar aqui só para a gente olhar rapidinho, né? Aqui, ó, tá vendo aqui, ó?
farmácia popular com PH. Hoje em dia, não, a reforma ortográfica que aconteceu ali, né, século XIX, ela extirpou esse PH do nosso idioma. Então, essa variação aqui ela é histórica, mas ela aconteceu por conta de uma reforma, né? Então, a reforma forçou com que a gente tivesse uma mudança. Uma reforma mais recente que ocorreu, vou apagar aqui, só para a gente poder, né, ter uma ideia de como isso funciona. Eu, quando fui alfabetizado, né, a gente tinha, por exemplo, a palavra linguiça. Aí você escrevia linguiça, você tinha um trema, né? Que eram esses dois pontinhos aqui em cima do O. Teve uma reforma ortográfica ali em 2007, 2008, que aboliu esse sinal. Então, a variação histórica, ela pode ocorrer tanto, né, naturalmente como devido a reformas, tá? O outro exemplo aqui da esquerda, a evolução do você, é uma variação mais natural, porque não teve nenhuma reforma para que isso acontecesse, né? Descer mais um pouquinho aqui para vocês conseguirem observar, tá? Esse tipo de variação histórica é uma variação em que a língua ela tem essa tendência. A língua ela tem a tendência de sempre ir se simplificando, ou seja, ir diminuindo, né? E isso não é só a língua portuguesa, não, tá? Em outros idiomas isso também ocorre. Mas, como a gente está estudando português, vamos falar só dele. Bom, a evolução do você, né? A gente tinha uma forma que era o vossa mercê, e a gente vê que com a passagem do tempo, a palavra ela vai perdendo alguns elementos, vai ficando mais simples. E o significado ele não se perde, né? Porque lá, né, século 17, 16, a gente tinha vossa mercê. As coisas foram evoluindo, ficou vossa mercê, depois vós mercê, vancê, você, que é uma coisa até atual, né? A gente ainda usa você, né? Agora daqui para cima a gente não fala mais nada disso, né? A gente não fala mais vossa mercê, vós mercê, vancê, então a gente quase não vê. A gente vê muito esse tipo de linguagem aqui, né? Se a gente for ligar a televisão, ver uma novela de época, né? Alguma série que seja retratando ou o Brasil ou Portugal lá de antigamente. Atualmente a gente vai ter você, o C e o C também, né? E também, uma que eu uso muito e creio que muitas pessoas também estejam utilizando é o tu, né? Tu para tudo, né? Tu vai, tu foi, tu vai com quem, tal. Mas o você ainda é a forma mais utilizada. Essas outras aqui, né? O se com o e e o acento circunflexo, né? E o C puro ali é mais uma coisa da internet atualmente, né? Mas quem sabe aí no futuro, né, isso não se torne algo oficial aí do Brasil, né? Então, a variação histórica é essa variação, gente. Essa variação, né, que vai trazer para a gente, passado o tempo, a história, né, a língua tem a tendência a ir se simplificando. E só a título de curiosidade, a reforma ortográfica, aquela que eu expliquei do PH, né, do trema, entre outros, né, ela acontece para quê? Para que a língua portuguesa, que é falada em diversos países além do Brasil e de Portugal, né, para que ela seja padronizada. Então, por isso que essas reformas existem, tá? E é por isso que a gente vai passar ainda por alguns outros processos, com certeza daqui a um tempo, né? E essa reforma é uma coisa que é uma reforma que não acaba, né? Porque a língua é um organismo vivo, então a gente vai sempre estar precisando ajustar uma coisa ou outra para ter um padrão de língua portuguesa, né? Para os países lusófonos, que são os países que compartilham aí o nosso idioma, tá? Então, só a título de curiosidade, essa é a variação histórica. Então a gente já viu geográfica, histórica. Vamos para outra aqui. Bom, vou colocar o material para vocês aí. A variação social, gente. Caramba, variação social. Vamos lá. As variações linguísticas sociais ou, vamos lá, vamos ver outro nome dela, ó. Diastrática, tá? Elas vão estar relacionadas, gente, às diferenças. E aí são várias diferenças, que podem ser de classe social, nível educacional, ocupação, idade, gênero e outros fatores sociais. Então, a social ela vai estar relacionada a isso. Vamos ver um exemplo de cada, tentar pegar um exemplo de cada aqui, né? Boa, você está lá no subúrbio, cara. Tá lá eu, por exemplo, né, moro no subúrbio, moro em Realengo. A gente fala de um jeito ali.
A gente vai lá para a Zona Sul, o Leblon, as pessoas, como têm um nível educacional um pouco maior, elas vão falar de uma maneira diferente. E isso é natural, tá? Isso é natural. A ocupação também tem muito a ver com essa variação social, né? Por exemplo, tem termos que policiais vão utilizar e o resto da sociedade não vai entender. Militares também, né? Tem termos que eles usam, por exemplo, sei lá, isso aqui tá sugado, então QAP, algumas siglas que quem está de fora não consegue entender. Por quê? Porque é utilizada só por aquele grupo, só por aquele grupo específico, né? Profissionais da saúde, entre outros. Né? Então, a gente vai ter também a idade como sendo um fator. Né? A idade a gente consegue perceber muito fácil. Né? Quem tem criança em casa ou lida com adolescentes, eu, por exemplo, dou aula, né? E alguns anos atrás, um aluno falou para mim assim: eu não estou tancando isso. Eu falei, o que é tancar? Aí ele foi me explicar, tancar é aguentar, né? Suportar e tal. Eu fiquei, caramba, cara. Aí você consegue pegar as gírias dos mais jovens, né? E tem gírias que eu falava que ficaram no passado. Então a idade também é um tipo de variação, né? Um tipo de, na verdade, é um aspecto que vai contribuir para essa variação social, né? O gênero também, né? E diversos outros fatores, tá? E aí, como eu estava dizendo, ó, uso de gírias e expressões específicas de determinado grupo social, tá? Como o vocabulário utilizado aí por jovens de determinada região, o vocabulário técnico, como disse, de profissionais, né, de uma determinada área de atuação. Então, a variação social é essa. Ela vai estar relacionada à classe social, nível educacional, né, porque tudo isso reflete no vocabulário da pessoa, até a mesma idade. Né? Por exemplo, você vai conversar com a sua avó, o seu avô, alguém mais idoso, né? A pessoa vai ter um vocabulário, um linguajar. Agora, você vai conversar com alguém mais novo, é diferente. Né? Você vai falar uma gíria, por exemplo, com a sua avó, ela não vai entender. E às vezes ela vai falar uma gíria da época dela, se ela lembrar, né? E pode ser que você não entenda também. Né? Por exemplo, você é um broto. Você fala, que é isso? O que é um broto? Né? Então, são coisas que ficam com o tempo e essa variação social vai falar disso, né? Desses fatores, né, que vão incluir aí a classe, o nível educacional, ocupação, gênero e idade, tá? Então, a variação social é essa. Beleza, gente? Conseguiram pegar? Vamos lá, então. Vamos voltar aqui, então, para a gente poder dar continuidade. Bom, vimos a geográfica, histórica e a social. Falta mais uma aí para a gente poder partir para as questões. E aí a gente vai conseguir visualizar como isso cai na prova. E, cara, depois que você entende o assunto e depois que você olha as alternativas, tal, você vê que não é difícil. Vamos lá. Bom, a variação situacional. Essa aqui, cara, a gente usa todos os dias. Vou colocar para vocês aí na tela. Né? Já está aí na tela, pronto, foi. Ó, a variação situacional. A variação situacional, cara, a gente usa direto, tá? As variações linguísticas situacionais, elas vão se referir às mudanças no uso da linguagem de acordo com o contexto comunicativo e a situação comunicativa, tá? Em outras palavras, como está dizendo aí, é a forma como as pessoas se adaptam ao ambiente em que elas estão e à linguagem que elas têm que utilizar, né? Vamos lá, ó, vou dar um exemplo, tá? Um exemplo clássico. Você, sei lá, é jovem, né? Tá procurando aí um primeiro emprego, uma primeira oportunidade. Você vai na sua primeira entrevista de emprego. Nunca fez uma entrevista. E aí te ligam, né? Pô, ligam não, né? Manda no WhatsApp. Hoje em dia ninguém quase liga mais. Manda no WhatsApp, ó, você tá agendado para tal dia, vem cá. Então chega o dia, nervosão, chegou lá na entrevista. Pô, chegou lá na entrevista, aí, caramba, né? Vai arrumadinho, vai bonito, cabelo, né? Chega lá, você fica nervoso e você fala, escolhe as palavras, né? Você fala, não, senhor, sim, senhor, não, quero colaborar para o crescimento da empresa, né? Quero que a empresa cresça. Ou, por exemplo, quando você vai apresentar um trabalho no colégio, você vai lá, lê aquilo tudo e você grava e você se esforça para poder falar bem na frente de todo mundo, não passar aquela vergonha, né? Tirar aquela nota boa também. Então, a variação situacional ela vai falar disso, do contexto. Nesses contextos, você vai usar a linguagem formal, que é um outro assunto que cai bastante. Né? A norma culta, é a norma coloquial, daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso. Tá? Mas
Nesses contextos mais formais, você vai utilizar a linguagem formal. Aí você saiu da entrevista, voltando lá para a entrevista, saiu da entrevista, encontrou um amigo, e aí você vai falar, pô, caraca, meu irmão, tem que ver, foi muito... Tem que ver a entrevista, ó, show de bola, cara, consegui chegar, acho que eu vou conseguir um emprego, mano, o emprego já é meu, tá maluco. E aí você já utiliza um outro tipo de registro. Por quê? Porque com o teu amigo ali você está numa linguagem mais informal, né? Você está ali num ambiente, com uma pessoa que você tem mais intimidade, né? Então você adapta a sua linguagem dependendo aí de onde, com quem você esteja, da situação que você esteja, perdão, né? Do contexto aí comunicativo. Então, a variação situacional, né? Como o próprio nome está falando, é essa que vai depender da situação que você está, né, de como você está, com quem você está falando, em que momento. Aqui na imagem, por exemplo, o cara está lá, ó, na reunião, apresentando aí os resultados da empresa, tudo mais, o crescimento ali. Então ele vai falar de uma forma, né? Aí chega no happy hour, ele vai falar, cara, a empresa cresceu pra caramba, agora a gente vai expandir. Então, ele já vai usar um outro registro, uma outra forma de falar. E isso, gente, é importante na nossa vida, até porque a forma como a gente fala passa muito, né? A coisa da credibilidade ou não com relação ao que a gente está falando. Tá? Então, nós conseguimos ver agora essas 4 variações linguísticas, né? Geográfica, histórica, social e situacional. Acho que ficou claro para vocês, né? Bem tranquilo. Daqui a pouco a gente vai ver como isso cai na prova. Porque esse assunto, gente, vamos descer mais um pouco aqui, ó. Esse assunto vai abrir margem para outros 2 assuntos, que são a linguagem formal e a informal, tá? São chamados de níveis de fala. Então, a gente tem 2 níveis de fala, formal e o informal, tá? Lembrando que isso até serve para as questões que vocês vão fazer. Lembrando que não existe um que seja mais correto que o outro, até porque a intenção da comunicação é que a gente se entenda, né? Independente do que eu falo, se você entendeu, tá show de bola, a gente se comunicou, né? Então não tem um que tenha mais prestígio do que o outro, isso é uma coisa que acaba até num outro assunto que a gente vai chegar, que é o preconceito linguístico, tá? Mas voltando para cá, a linguagem formal e a informal, tá? Vamos ler aqui o conceito para a gente poder se ligar e entender, tá? Quanto aos níveis de fala, podemos considerar 2 padrões de linguagem: formal ou norma culta e a informal, que é chamada de coloquial. E aí é uma coisa que é um detalhe, né, cara? Que muitas vezes a gente deixa passar, mas os detalhes fazem diferença na hora da prova. Gente, coloquial vem de colóquio, que significa diálogo ou conversa. Por isso que é considerado informal, tá? Por isso que é informal. Muita gente olha a palavra coloquial na prova e já associa algo, nossa, coloquial, né? Deve ser algo, né, sinistro, assim, né? Pô, culto. E não é. Linguagem coloquial é uma linguagem informal, uma linguagem de conversa, tá? E aí vamos continuar aqui a nossa leitura, ó. Certamente, quando falamos com pessoas próximas, utilizamos a linguagem dita coloquial, ou seja, aquela espontânea, dinâmica e despretensiosa, ou seja, uma linguagem não tão planejada, né? A gente não escolhe tanto as palavras para falar com pessoas que a gente tem intimidade, né? No entanto, de acordo com o contexto no qual estamos inseridos, devemos seguir as regras e as normas impostas pela gramática, seja quando elaboramos um texto ou organizamos nossa fala numa palestra. Eu, por exemplo, estou aqui agora falando com você, eu não posso falar de qualquer jeito, né? Eu tenho que usar um registro um pouco mais formal. É claro que na minha profissão hoje, lidando com jovens que querem aí passar no vestibular, se eu falar de uma maneira totalmente culta, formal, né, de acordo com as regras e usando as palavras um pouco mais elaboradas, muita gente não vai entender. Então, eu não vou conseguir me conectar com o aluno. E aí, vem aquela coisa da variação linguística, né? Da variação situacional. Dependendo da situação, eu vou adaptar a língua para o uso que eu vou fazer dela ali na hora, tá? Bom, quando você for escrever lá sua redação no Enem, por exemplo, você vai usar, obviamente, né, o registro formal ou culto. Mas quando você for falar da redação, depois que terminar e tirar o seu 1000, que eu sei que você vai conseguir, você vai falar ali do jeito coloquial, informal e tudo mais. Então, gente, entendam esses conceitos, tá? De linguagem formal ou culta
e a informal ou coloquial, tá? Coloquial é informal, não esquece disso na hora da prova, senão isso vai te confundir, tá bom? Então é isso, gente. De acordo com a regra, a gente vai utilizar um tipo de linguagem diferente. Bom, vou descer mais um pouco aqui para a gente poder fechar essa primeira parte com um assunto que cai bastante, né? Eu, inclusive, já passei esse tema de redação para alguns alunos fazerem, tá? Vamos dar uma olhada nesse assunto, que é o preconceito linguístico, tá? Como eu disse, rapidinho, pausa para hidratação, vamos lá. Preconceito linguístico, vem comigo aqui, ó. Como eu disse anteriormente, pessoal, para vocês entenderem, não existe, tá, uma norma que seja ali o português de prestígio e tudo mais, tá? Isso é uma coisa que antigamente tinha essa noção. Hoje em dia isso não existe mais tanto, né? Os gramáticos, as pessoas que estudam a fundo a língua não, não concordam mais com isso. Né? Tem alguns que ainda seguem a cartilha ali, né, da gramática e tudo mais, que defendem o seu uso da maneira mais pura possível, e outros nem tanto. Eu sou a favor da situação. Eu acho que, dependendo da situação, você pode adaptar, e desde que a gente se entenda, dá tudo certo. Né? Você só não pode usar um registro quando é para usar o outro. É isso, tá suave. Bom, vamos lá então. Preconceito linguístico, tá? Preconceito linguístico é a discriminação de uma pessoa ou de um grupo com base, né, na forma como essas pessoas se expressam, né, na forma como elas falam. Isso acontece muito, cara. É uma coisa muito presente em nossa sociedade. Por exemplo, você assiste um vídeo, sei lá, de alguém, eu já vi muito isso na internet, tá? Não estou dizendo que eu faço, não, eu acho completamente sem noção quem faz isso, mas você assiste um vídeo de alguém, sei lá, paulista, então do Nordeste. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, então a minha forma de falar, para mim, é normal, porque é o que eu vivo aqui. Perdão, é o que eu vivo aqui, né? Agora, uma pessoa tem uma fala mais carregada, tal, lá no Nordeste, mas as pessoas muitas vezes, essa fala, tal, isso está errado, isso não é certo. Ou então tratam de uma maneira até caricata, né? A gente vê muito isso, principalmente em representações aí em novela, em filme, né? Essa forma de falar, e muitas vezes eles nem falam assim, né? Mas as pessoas estão sempre criticando, né? De alguma forma, elas sempre buscam algo para criticar. Hoje em dia, então, na internet é um ambiente que até às vezes é muito tóxico, né? E isso acontece no ambiente escolar, né? No trabalho, no ambiente familiar também pode acontecer, tá? E esse tipo de preconceito, gente, é baseado em estereótipo, né? Estereótipo e padrão de linguagem, né? Que são considerados ou corretos ou adequados pela sociedade. Então, a sociedade considera aquilo correto. Quem fala de tal forma, eu vou aí caçoar, vou falar que a pessoa não sabe falar, mas eu estou entendendo o que ela está querendo dizer. A não ser que seja um termo que realmente tem aí uma diferença aí da variação geográfica lá, é que a pessoa fala de um jeito e eu falo de outro, né? E aí a gente vai começar a se entender, né? E aí vem a questão do sotaque, né? E a gente vive num país tão grande, cara, que tem uma diversidade cultural imensa. Isso é muito bom, né? Isso é algo louvável que a gente consiga viver num país assim. Então, não existe isso, né? De que o sotaque de uma determinada região é inferior ou que o uso de gírias, né, ele é inadequado e tudo mais. E a gente tem que entender, como está aqui no nosso mapa, né? Que o nosso país é um país de muitas línguas, né? Então, a gente aqui fala o cria, né? O paulista vai falar humano, tem uai, tem oxente, borogodó, por aí vai, cara. O importante é que a gente respeite os outros, né? Respeite o próximo, principalmente, e pare com essas ideias de que, tal forma de falar é errada, assim, tá certo, tudo mais, a não ser que seja um erro, né, tipo, gramatical, né, alguma coisa nesse sentido, né, a pessoa escrever, sei lá, paciência com dois S, né, e aí sim a gente tem que parar e corrigir, mas fora isso, né, um erro aí ortográfico, né, tudo mais, a gente não tem por que ter esse preconceito, não. Então, o preconceito linguístico é um conceito, né, que é relativamente novo, né, em provas e tudo mais, mas que tem caído bastante, tem sido bem abordado. Então, se liguem, tá, nesse conceito. Bom, rapaziada, chegamos no momento crucial. Já estamos aí com meia hora praticamente de live e agora a gente vai corrigir as questões, cara. Preparei para vocês, separei 5 questõezinhas do Enem, que já foram questões do Enem, que já caíram,
né? Para a gente poder estar resolvendo agora e tirando as dúvidas, né? Vamos resolver devagar, vou botar as questões na tela, você vai poder olhar com calma, vou ler os textos, vamos devagar, com calma, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos lá. Primeira questão aqui, gente. Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-sucedida. Aceitar a mudança da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma da língua em suas atividades escritas. Não deve mais corrigir? Não. A escola tem esse papel de ainda continuar, né, corrigindo, porque bem ou mal a gente tem que colocar o aluno dentro da norma padrão. Né? O aluno sai da escola preparado para participar de um exame nacional do ensino médio, qualquer prova, até mesmo uma entrevista de emprego, trabalhar essa parte da oralidade e também da escrita. Né? Continuando, ó. A outra dimensão a ser considerada. De fato, no mundo real da escrita, não existe apenas um português correto. Então, a gente já vê que a visão dele não é uma visão purista. Isso já vai ajudar a gente a fazer a questão. Que valeria para todas as ocasiões. O estilo dos contratos não é o mesmo do dos manuais de instrução. Então, aqui ele já bota dois tipos de texto. Contrato, manual de instrução. Né? O dos juízes, do Supremo, não é o mesmo dos cordelistas. Né? O pessoal lá da literatura de cordel. Isso é verdade. Né? O dos editoriais dos jornais não é o mesmo dos cadernos de cultura dos mesmos jornais. Né? Ou de seus colunistas. Né? Quem tem aí o costume de ler jornal, né, sabe que o editorial é um texto muito formal, né, porque é um texto que vai representar o jornal. Já uma caderno de cultura eu posso escrever de uma maneira um pouco mais despojada, mais livre. Tá? Claro, mantendo a correção gramatical ali, a ortografia, mas de uma maneira mais tranquila. Né? Vamos lá. Esse texto é do Círio Pocente, né? E ele defende a tese de que não existe um único português correto. Isso já vai ajudar muito a gente a resolver a questão. Tá? Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber. Vamos lá. Na letra A, né, na alternativa A, ele vem que diz que é descartar as marcas de informalidade do texto. Descartar as marcas de informalidade do texto. Bom, em nenhum momento ele fala isso. Né? Em nenhum momento ele fala isso dentro do texto. Então a gente pode já desconsiderar. Não é a A. Reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla. Bom, a gente vê texto de circulação ampla, né? Beleza. Caderno de cultura, né, é um texto de circulação ampla, é porque ele está dentro de um jornal. Então, é um texto que vai ter um emprego da norma padrão, vai seguir ali, né, a norma padrão. Ele pode ser um texto com uma linguagem mais coloquial, digamos assim, mais popular. Então, a gente já descarta também a B. Na C, vem dizendo que moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico. Em nenhum momento ele falou isso, até porque ele não fala de moldar. Na verdade, ele fala que tem várias formas. Então, não pode ser assim. Vamos olhar a D. Vamos analisar a D. Eu acho que você já marcou até a D aí no seu gabarito. Vamos olhar. Adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. Cara, é essa. Essa é a nossa resposta. É isso que a gente está procurando. E é isso que ele fala o tempo todo. Né? Não existe apenas um português correto. Né? Ele diz que o português ele é variado dependendo do tipo, do estilo, da ocasião. Então é isso, gente. A primeira aí, o gabarito é a letra D de dado. Beleza? Então é isso para vocês enxergarem como isso vai cair na prova. Tá? Vamos olhar aqui. Então, aqui a gente está falando de qual variação? Só para a gente poder pegar o gancho aí das variações que a gente viu lá no início. A gente está falando da variação situacional. Tá? Então, a gente vai adequar de acordo com o contexto e o texto que a gente estiver produzindo. Tá? Beleza, então, já acertou a primeira. Vamos para a segunda. Bom, a segunda questão. Sempre tem aquele textão lá do Enem. Rapaziada, aqui a gente vai ler, mas na hora da prova, a dica que o professor dá é, se você conseguir ler o comando da questão e tiver segurança para responder, essas questões de variação linguística, geralmente a gente tem que dar uma olhada com mais cuidado. Mas algumas questões a gente consegue fazer só com o comando e vamos lá. Mas como a gente está na live, a gente vai devagar, destrinchando o assunto bem devagar, tá?
Bom, esse texto é interessante, ó. Da corrida de submarino à festa de aniversário do trem. Leitores fazem sugestões para o Museu das Invenções Cariocas. Falar caraca a cada surpresa ou acontecimento que vemos, bons ou ruins, isso é verdade. A gente fala caraca toda hora, caraca. E aí tem várias entonações do caraca. Pode ser um caraca bom, um caraca ruim, né? Vamos lá. Isso é uma invenção do carioca, como também o vacilão, né? Cariocas inventam um vocabulário próprio, né? Dizer meu irmão e é mesmo para um amigo pode até doer um pouco no ouvido, mas é algo tipicamente carioca, né? O carioca fala muito assim, né? Meu irmão é mesmo, e por aí vai. Pediu choro ao garçom, invenção do carioca. Chamaram um quase desconhecido de querido, ô meu querido, volta aqui, vem cá. É um carinho inventado pelo carioca para tratar bem quem ainda não se conhece direito. O ele é um querido, ó, aqui, ó. Ele é um querido é uma forma mais feminina de elogiar quem já é conhecido. Esse texto aí foi do jornal O Globo, né? Bom, entre as sugestões apresentadas para o Museu das Invenções Cariocas, destaca-se o variado repertório linguístico empregado pelos falantes cariocas nas diferentes situações específicas de uso social. Então a gente está falando já daquela variaçãozinha lá social, né? A respeito desse repertório, atesta-se o quê? Vamos olhar as alternativas aqui. Vamos lá. Ó, desobediência à norma padrão requerida em ambientes urbanos? Não tem nada a ver, né? Desobediência à norma padrão requerida em ambientes urbanos. Nessa não. Beleza. Esquece a inadequação linguística das expressões cariocas às situações sociais apresentadas. Muito pelo contrário, né? É totalmente adequado, né? Você falar o meu irmão para o amigo, ou é mesmo, é? Quando você conhece alguém, tem mais intimidade, né? Dependendo ali da situação. Então não é inadequado, né? Então não é essa, não é a B. Na C diz que é o reconhecimento da variação linguística segundo o grau de escolaridade dos falantes. Reconhecimento da variação linguística. A gente, em nenhum momento do texto, viu falar de grau de escolaridade dos falantes. Então, descarta essa C. Esquece ela, joga ela fora. Vamos olhar a D. Identificação de usos linguísticos próprios da tradição cultural carioca. Gente, volta para mim aqui. Gente, olha isso. O texto fala o tempo todo disso aqui, cara. Fala do uso linguístico próprio da tradição cultural carioca. Só pode ser a nossa querida amiga letra D. Não tem como ser outra. Gente, vocês estão vendo como é tranquilo responder esse tipo de questão? A gente tem que, claro, analisar, pensar bem, mas a resposta ela sempre vai estar ali no texto. Algumas vezes vai confundir, eu reconheço, né? Mas a resposta ela tá ali, cara. Ela tá na sua cara, tá? Vamos voltar então para o material agora, ó. Vamos lá. Então nós vamos olhar em mais uma questão. Ó, aqui a gente vai ter a transcrição da fala de uma pessoa, tá? Ó, a APS, que são aí é uma sigla, né, digamos assim, um resumo aí do nome da pessoa, não tem o nome dela, mas é APS, diz que ela é do sexo feminino, tem 38 anos, nível de ensino fundamental. Projeto Fala Goiano, né? Então a gente, só para título de curiosidade, né, isso é uma transcrição fonética, ou seja, a gente vai descrever os sons, vai gravar, né, uma entrevista com um gravador, e depois a gente vai ouvir e vai escrever ou digitar, né, o que a pessoa falou. E na fala nós temos às vezes pausas, ou para pensar, ou para, como eu posso dizer, às vezes eu falei algo, mas eu não queria dizer aquilo, aí eu vou, né, falar outra coisa, aí eu paro, penso. E isso tem um sinalzinho que representa. Está cheio desse sinal aí, gente. Quem teve aula de pontuação sabe, né, que as reticências vão servir para marcar essa pausa. Então a gente já viu que o texto tem um monte de reticência. Um monte, várias. Beleza, cara. Reticência pra caramba. Vamos apagar aqui isso para não ficar feio, para a gente conseguir ler o texto. Vamos lá. Eu gostava muito de passear, sair com as minhas colegas, brincar na porta de casa de vôlei, andar de patins, de bicicleta. Quando eu levava um tombo ou outro, eu era a palhaça da turma e ela ria. Eu acho que foi uma das fases mais, assim,
gostosas da minha vida. Foi essa fase de 15, dos meus 13 aos 17 anos. Então a gente vê que é oralidade, um discurso aí oral, né? A pessoa deu uma entrevista, falou, respondeu alguma pergunta. E aí vamos lá, ó. Um aspecto da composição estrutural, que é uma característica do relato pessoal como modalidade falada da língua é qual? Gente, eu falei para vocês que tem aquela questão toda das pausas, de reticências. Vamos olhar a alternativa A. Predomínio da linguagem informal. Agora está certo. A linguagem ali totalmente informal. Entrecortada por pausas. Pô, vamos voltar lá no texto. Linguagem informal, porque aqui seria sair, aqui seria brincar, né? Não brincar. Andar seria andar de patins. Então, informal eu tenho aqui. Né? E várias outras ocorrências. Eu só marquei aqui algumas para a gente poder se ligar nessa linguagem informal. E eu também tenho essas pausas, ó. Eu tenho várias pausas. Então, cara, eu nem preciso olhar as outras alternativas. Eu já marco a A, mas como a gente está com tempo, vamos olhar rapidinho as outras, ó. Vocabulário regional desconhecido em outras variedades de português. Pô, eu aposto que se você é do Sul, Norte, Nordeste, até de Portugal, se você estiver me vendo, você entendeu o que está escrito ali. Então não é desconhecido. Realização do plural conforme as regras da tradição gramatical. Não, ela utilizou aí fora dessas regras, né? Fora das regras de tradição gramatical. Ausência de elementos promotores de coesão entre os eventos narrados. Cara, não tem muito isso não, né? Não tem esses elementos promotores e tudo mais, não tem nada a ver. Presença de frases incompreensíveis a um leitor iniciante. Também incorreto. Então, o que a gente faz? A gente responde a A, porque a A é a alternativa correta. A gente tem o predomínio da linguagem informal, que é entrecortada aí por várias pausas. Bom, volta para mim aqui. Vocês estão vendo? Não é aquele bicho de 7 cabeças? A gente vai fazer isso com as outras questões também, cara. Vou pegar outras questões de outros assuntos, é claro, e a gente vai conseguir resolver muito fácil, tá? Isso vai ser muito bom para você que está o tempo aí sem estudar, ou que está naquela correria, está aí dando aquele último gás. Cara, vem com a gente, vem para o curso forte, observa as lives. Quem puder vir presencialmente, vem também, tá? Porque aqui vai rolar muita coisa boa até o final do ano. Eu tenho certeza que a gente vai ajudar na sua aprovação. Na hora da prova, tu vai lembrar da gente aqui do curso forte. Vou colocar a próxima questão para vocês aí. Vamos lá. No romance Vidas Secas de Graciliano Ramos, o vaqueiro Fabiano encontra-se com o patrão para receber o salário. Eis parte da cena. E aí vai descrever como foi esse recebimento do salário do Fabiano. Vamos lá. Não se conformou. Devia haver engano. Com certeza havia um erro no papel do branco. Não se descobriu o erro. E Fabiano perdeu os estribos. Passar a vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de mão beijada. Estava direito aquilo? Trabalhar como negro e nunca arranjar carta de alforria? O patrão zangou-se, repeliu a insolência. Achou bom que o vaqueiro fosse procurar serviço noutra fazenda. Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Bem, bem. Não era preciso barulho, não. Fabiano meio que deixou para lá, o salário dele veio errado. Mas, para não perder o emprego, Fabiano, tá difícil arrumar um emprego. Bom, esse aí, Vidas Secas, o clássico da Graciliano Ramos. Recomendo, inclusive, a leitura, muito bom. Tá? Vamos para a pergunta. No fragmento transcrito, o padrão formal da linguagem convive com marcas de regionalismo e de coloquialismo. Então, a gente tem, dentro desse fragmento, padrão formal, regionalismo, ou seja, Vidas Secas é um romance lá do Nordeste. A gente vai ter algumas gírias daquela localidade, né? E vão estar relacionadas também à época em que a obra foi produzida. E também de coloquialismo, né? Ou seja, marcas de diálogo, de oralidade, de fala, né? Pertence à variedade do padrão formal, ou seja, a pergunta é qual pertence ao padrão formal? Ele quer saber só isso.
ele não quer saber de regionalismo, coloquialismo, nada disso. Ele quer saber só do padrão formal da linguagem, o seguinte trecho. E aí, cara, esse tipo de questão é bem tranquilo. Vamos dar uma olhada. Ó. Não se conformou, devia haver engano. Para mim, parece dentro do padrão. Então, eu vou marcar aqui que pode ser essa. Ó. Mas vamos dar uma olhada nas outras, cara, para tirar sua dúvida. Desculpa aí, tá, gente? Mas vamos lá. B. Fabiano perdeu os estribos. Cara, perdeu os estribos? Isso aqui é forma padrão? Não é, né? Não é forma padrão, não. Perder os estribos é perder as estribeiras, né? Ficou ali desconcertado, né? Então, não é essa não. Esquece essa B. Passar a vida inteira assim no toco? Pô, assim no toco? Como assim no toco, professor? Trabalhando na labuta, suando ali? Também nessa não, cara. Esquece essa C. Entregando que era dele de mão beijada. De mão beijada é entregar algo facilmente, né? Entregar algo de maneira tranquila, ou seja, não é essa, né? Aí Fabiano baixou a pancada em Amunha. Também não é forma padrão, variedade padrão. Então a resposta já está lá no início, né? A resposta é a letra A. Aqui a gente vai ter, né, nessa frase aqui, toda essa variedade padrão, né, formal da língua portuguesa aí. Não se conformou, devia haver engano. Não tem gíria, não tem nenhum regionalismo, não tem nada de coloquial, então é a letra A. Beleza, gente? Bom, terminando aí, né? Vamos fechar isso aí. E agora a gente vai para a última questão, né? Vamos para a última questão, nossa live está acabando. Antes de acabar, espero que vocês estejam curtindo, estejam gostando, compartilhem aí. Essa questão é uma tirinha, só que ficou muito... Acho que não vai dar para vocês enxergarem muito bem, mas eu vou ler para vocês e vai dar para entender, vai ficar tudo certo, né? Tá lá o Chico Bento em cima da árvore e tal, pendurado. E a gente tem o amigo dele, que é o Zé Lelé, né? Quem já leu conhece. Eu sou dessa época aí de ler Chico Bento, de ler Turma da Mônica, então eu sei quem é. Já é parceiro. E aí o Chico Bento tá lá em apuros e grita: Ô Zé Lelé, peraí, deixa eu colocar a questão aqui para vocês, perdão. Ele grita, ó, ô Zé Lelé, não fica aí parado, faz alguma coisa, né? E aí o Zé Lelé vai lá e começa a jogar bola, cara. Tipo, se faz alguma coisa, é tipo, posso fazer qualquer coisa, alguma coisa é jogar bola, né? E ele sempre entende errado. O humor, na verdade, desse personagem é esse, é entender as coisas de uma maneira bem literal, tipo, faz alguma coisa, vou fazer qualquer coisa, não é me ajudar, né? Até porque o Chico Bento não foi específico. E aí tá a resposta. Vamos olhar. O personagem Chico Bento pode ser considerado um típico habitante da zona rural, comumente chamado de roceiro ou caipira. Considerando a sua fala, essa tipicidade é confirmada primordialmente pelo que, gente? Vamos lá. Na A diz que é a transcrição da fala característica de áreas rurais. Pô, cara, eu não posso generalizar. Eu não posso dizer que aqui, só porque ele é de uma área rural, que todo mundo fala dessa mesma forma. Essa alternativa confunde, tá? Mas eu não posso generalizar, né? Então, a A vai confundir a mente de você, mas não é A não, cara. Não é A não. Confia na A não, porque a gente não pode generalizar. Não é todo habitante da zona rural que fala da mesma forma. Não é todo carioca que fala da mesma forma. Não é todo paulista que fala da mesma forma. Então, né, não é algo que é específico da zona rural, tá? Esse tipo de fala. Bom, a B. Redução do nome José para Zé comum nas comunidades rurais. Pô, cara, eu conheço vários Zé aqui da área urbana. Você provavelmente conhece algum. Tem até o Zé Delivery, né? Então a gente tem vários Zés, tanto da comunidade rural como também na área urbana. Então não pode ser a letra B. Não é a B, cara. Não é, não vai de B não que você vai errar. Vamos lá. Emprego de elementos que caracterizam sua linguagem como coloquial. Linguagem coloquial? Coloquial já falei, né? Que é informal. E, cara, se a gente for parar para analisar, tem a ver, né? Porque ele fala, não fica aí parado. Não fica aí parado, dá a entender várias coisas, né? Tipo, ele entendeu que era para ele fazer alguma coisa, jogar bola, né?
Se ele fosse falar de uma maneira mais formal, isso aí ele falaria da seguinte forma: pô, me dá uma ajuda, me ajuda a descer daqui, por favor, me ajude. Então, ele falaria de uma outra forma, né? Como ele fala dessa forma coloquial, mais informal, essa até então é a mais correta, né? Vamos olhar as outras aí só para a gente tirar essa confusão, porque a resposta já é essa mesmo, tá? A dele diz: escolha de palavras ligadas ao meio rural, incomum nos meios urbanos. Pelo amor de Deus, gente. Zé é uma coisa que todo mundo fala, né? Não fica aí parado. Todo mundo fala, não é uma coisa ligada só ao meio rural, né? É ligada ao meio rural, ao meio urbano, é algo comum na linguagem, né, do brasileiro. E aí diz que a utilização da palavra coisa, pouco frequente nas zonas mais urbanizadas. Pô, aí mentiu feio, né, cara? Hoje em dia, coisa virou até uma forma verbal, o coisar, né? O coisa, o coisinha, né? E aí vai. Então, não tem como ser a letra E. Bom, gente, essa aí é o uso dessa linguagem coloquial do personagem, né? Elementos que caracterizam sua linguagem coloquial. Então, por que é importante saber a variação linguística? Agora volta aqui para mim. Por que é importante? Para você entender os conceitos, né? Eu falei de linguagem coloquial, eu falei de preconceito linguístico, eu falei de variação social, geográfica, e tudo isso ajuda muito a gente a chegar nas respostas, tá? Bom, já está dando aí a minha hora, né? São 10 para as 6. Eu, professor Luciano, gostaria de agradecer muito a você que ficou aí na live até agora, tá? A você que participou, a você que ajudou a gente aí. Bom, e também quero desejar uma boa prova e já deixar esse nosso encontro aqui marcado para uma próxima oportunidade, cara. A gente vai falar de outros assuntos, tá? A gente vai fazer esse top 5 valer a pena aí. A gente vai falar ainda de figuras de linguagem, entre outras coisas, tá bom, gente? Bom, rapaziada, de verdade, de coração, espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que a live tenha agradado a vocês, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se ajudou de alguma forma, eu já fico extremamente satisfeito, tá bom? Agradeço a todos, uma boa tarde para vocês, uma boa noite, bom estudo. Não deixe de estudar, pessoal. Não deixe de focar, o momento é esse. Faltam aí 60 dias praticamente para o Enem, tá? A gente está na reta final e a gente vai ver mais assuntos aí. Se liga, fica ligado, rapaziada. Tamo junto. Valeu, um forte abraço e até a próxima.